Boa noite a todos. Bem-vindo a essa casa da fé e caridade, irmã Célia. Nós vamos antecipar a palestra do Haroldo, porque tem um compromisso no Socorro. Ele vai prestar uma outra casa com a irmã da nossa, e ele vai fazer uma palestra para a gente aqui de um tema muito importante, de 30 a 35 minutos. E às 7h30 da noite, em ponto, ele estará deslocando dessa casa aí para assumir esse novo compromisso. Ok? Bom, eu queria dar um recado para vocês. Pelo menos 2 recados. Um é convidá-los ao estudo de quinta-feira, 7h30 da noite, estendendo-se até às 9h da noite. Trabalho mediúnico é um estudo, e pós o estudo tem um desenvolvimento mediúnico de psicografias, tá? E assim que os estudos mediúnicos estiver um pouco mais avançado, um dia específico vai se formar um grupo para desenvolver esse trabalho mediúnico. Mas o estudo é necessário para qualificar nós, trabalhadores, para estar desempenhando, desenvolvendo esse trabalho, ok? Bom, mas eu queria perguntar para vocês sobre orbe. Alguém já viu falar, tem noção do que seria um orbe? Certo? Não? Bom, eu tenho um canal de divulgação, eu já tinha divulgações pelo canal do YouTube, e lá eu fiz uma matéria, que é um vídeo, isso que aconteceu domingo agora, ontem, né? Aqui em Uberlândia. Aconteceu no estabelecimento comercial de um casal que frequenta a casa aqui, tá? E eu postei esse vídeo. E postei também um outro canal espírita que fala sobre esse assunto. Então eu faço a indicação lá para estar entrando nesse outro canal, para estar estudando esse fenômeno orbe. Orbe é uma luz branca, intensa. Se você for no Google, ele vai te falar que acontece uma partícula de poeira, fenômenos físicos. Mas existem outros conceitos. O que aconteceu aqui domingo com essa nossa irmã que frequenta essa casa, está lá, e eu fiz a postagem. A Câmara de Segurança notificou ela, foi uma manhã de domingo, ela foi notificada que alguma coisa na loja dela estava em movimento. E quando isso acontece, ela abre a filmagem, ela grava o vídeo. E ela abriu a câmera e passou para mim. Eu até cometi uma falha, não pedi permissão para que eu pudesse fazer essa matéria. De coração, eu postei esse vídeo, fiz um comentário para ela sobre o assunto e fiz uma postagem. Você me desculpa, Letícia, tá? De ter feito essa divulgação. Mas é que o canal é para estudar a gente sobre o assunto. Eu gostaria que cada um aqui da casa, que me segue pelas redes sociais, pudesse me acessar pelo YouTube, Jotinha Divulgações, Movimento Espírita, Uberlândia 01, ok? Bom, seria isso. A gente vai fazer a prece para que o aluno possa fazer a sua palestra, dissertar sobre o assunto que ele acabou de trazer para nós aqui. Você poderia diminuir a luz, por favor? É a Patrícia? Não, Patrícia, você mesmo, pode chegar aqui, eu não vi que você estava aí. Poderia brincar, por favor? Gosto muito que você faça a abertura da sua prece.
fechar os nossos olhos da matéria e abrir os olhos espirituais, agradecer a presença do Mestre Jesus, porque ele diz que uma ou duas mais pessoas estivessem reunidas em seu nome e ele estaria. Agradecer a oportunidade, Pai, de estar aqui mais essa noite. Agradecer por esse dia maravilhoso, Pai, que desde as primeiras horas já estava sendo preparado, Senhor Jesus, o nosso encontro aqui. Agradecer também a oportunidade da reencarnação, a família, o trabalho, a este lar maravilhoso que nos recebe com amor, com carinho. Pedir aos anjos guardiões que sempre nos auxiliem, nos inspirem pensamentos bons, atitudes boas, paciência, resignação, tolerância, perdão e o arrependimento. Pedir a Virgem Maria para estar cobrindo nós com o teu nome sagrado. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e sempre. Palavra para o Haroldo. Seja bem-vindo, Haroldo. A suavidade, a doçura da paz que emana do divino, do celeste amigo das nossas vidas, Jesus, prossiga a acolher a todos nós. É sempre da nossa parte uma grande alegria, uma profunda gratidão podermos retornarmos ao ambiente espiritual, às vibrações de carinho, a esta energia com que essa casa sempre nos envolve, nos dando aí a alegria e a honra da oportunidade de, nesse espaço de tempo, podemos conversarmos um pouco, refletirmos, meditarmos em torno do Evangelho de Cristo, que é a maior fonte de vida em abundância, que não tem um coração que, quando o busca nas palavras ali, nas lições, com a mente, com o coração receptivo, que não se sinta profundamente preenchido desta vida em abundância. Porque era assim que o Mestre de Nazaré se referia às suas palavras. As minhas, dizia Jesus, são palavras de vida eterna. Ora, nos colocava como o alimento das nossas almas. Eu sou o pão da vida. Todos aqueles que se alimentam de mim nunca mais terás fome. Porque o Evangelho tem esses ingredientes indispensáveis para atender às demandas íntimas de um espírito mortal. Conhece as nossas dores, as nossas fraquezas, os nossos desafios, veio lançar luzes sobre os nossos destinos, sobre a finalidade real da vida. O mais importante de tudo, nos lembrarmos do nosso mestre e companheiro de
todas as horas, Jesus. Então, pegando um pouco, um pedacinho desse pão espiritual, que o Evangelho tem um celeiro, tem uma dispensa inesgotável de alimento para a nossa alma, nós escolhemos falar hoje de um tema que damos o título simbolicamente de Jesus e o sentido da vida. Ou poderíamos entender também como o sentido da vida com Jesus. Porque cada um dá o sentido à sua existência daquilo que ele acredita, daquilo que ele procura, daquilo que ele alimenta, daquilo que a sua condição espiritual lhe capacitou. Mas nós gostaríamos de propor um sentido para a vida mais profundo do que um simples ato do existir. Como dizia Oscar, que muitos existem, mas poucos realmente vivem. Poucos realmente encontram o verdadeiro sentido. Esse sentido que nós não queremos aqui dimensionar com as coisas da vida, com as coisas cotidianas, que é aquele que tem um sentido de se dedicar na sua profissão, que tem um sentido de se realizar no casamento, que tem um sentido de se realizar nos filhos, que tem um sentido de se realizar artisticamente, e assim por diante. Mas gostaríamos de refletir aqui em torno de um sentido como uma potencialidade da alma, como um patrimônio nosso de um espírito imortal, refletindo nada mais, nada menos do que essa grandiosidade desta potência criadora, dessa sabedoria suprema que coordena os nossos destinos, que é o nosso Pai, que é Deus, que é o Criador. Então nós gostaríamos de refletir o sentido da vida com essa potencialidade que nos conecta, que nos direciona, que nos encaminha como um imã poderosíssimo para esse alvo supremo. Porque nós vamos entendendo com o Espiritismo, e desde que a gente admita a questão número 1 do Livro dos Espíritos, Deus como inteligência suprema do universo e causa primária de tudo que existe, de todas as coisas, nós não podemos conceber ser a vida um fruto do acaso. E nós sermos como folhas secas lançadas ao chão, sendo levados pelos ventos do destino. Mas sabendo nós, que nós trazemos no DNA da nossa alma estas potencialidades, que é o reflexo do nosso Pai em nós, a nossa vida se reveste de um sentido celestial, de um sentido divino, de um propósito muito maior. Então é desse sentido que nós gostaríamos de falar, e principalmente desse sentido como uma base da alma, como uma estrutura espiritual, por ser esse sentido que nos reveste, ser ele um lenço que enxuga as nossas lágrimas, ser ele que nos dá a força para vencer os dias difíceis, os dias tumultuosos, os dias de noite escura da nossa alma, porque encontrar razões para existir, razões para viver nos dias de alegria e de glória, qualquer um. Mas encontrar sentido na vida,
eis o nosso maior desafio. Encontrar um sentido diante das lutas, encontrar um sentido diante das decepções, encontrar um sentido diante da dor. Esse é o grande desafio de todos nós. O mestre de Nazaré, sabendo profundamente dos nossos currículos espirituais, analisando o nosso currículo espiritual, antes de matricularmos nessa escola bendita chamada Planeta Terra, ele já nos dizia que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós enfrentaríamos as tribulações, mas que nós não titubeemos, que nós não nos desesperássemos, porque Ele venceu o mundo das aflições, o mundo da dificuldade, o mundo das dores. E quando nós refletimos como falar desse sentido, para citar um exemplo palpável, em que alma poderíamos tratar do assunto a respeito, nós lembramos de uma obra que é um monumento para a humanidade. Uma obra escrita por um autor, por um médico austríaco, Viktor Frankl, um livro diferente, porque é uma obra que não vai contar uma autobiografia. Não é um livro que ele vai contar algo que ele ouviu, algo que ele escutou de alguém, mas uma obra que ele vai contar com todas as dores da sua alma, do que ele passou, do que ele enfrentou nos campos nazistas de Auschwitz. Na juventude, recém-formada em medicina, Viktor Frankl vê a sua família se desfacelar. Cada um para um campo de concentração diferente, e ele é levado para Auschwitz, aonde ali ele passaria a enfrentar o maior inferno na terra, na sua vida, com sofrimentos inenarráveis, com muitos que lá tiveram tempo, os que sobreviveram a esses campos de extermínio nazistas. E Viktor Frankl ali vai narrar na sua obra que alimentava de uma alimentação escassa de nutriente, que era servida muito pouco, o que fazia com que eles ficassem sem forças para trabalhar, com o corpo esquelético, parecendo cadáveres vivos. Eram obrigados a enfrentar altas cargas de trabalhos escravos, de enfrentar o inverno rigoroso da Alemanha, e quando se atreviam a acender uma fogueira para ter os seus corpos aquecidos, eram gravemente espancados e torturados pelos guardas da SS. Dormiam como animais sob o sol, amontoados uns aos outros. E Viktor Frankl vivia com uma rotina desesperadora de todos os dias ver amigo seu serem exterminados nos campos de concentração, serem exterminados nas câmaras de gases. Mas o que mais impactou Viktor Frankl em tudo isso
diante de tanta luta, diante de tanta dor, de tanto desespero, foi que ele se viu diante de um grande laboratório. Estudante de medicina, ele passou a analisar o comportamento mental dos seus companheiros prisioneiros. E ele descobriu uma coisa impactante, que mais tarde você celebraria com uma tese de doutorado que ele defenderia e deixaria para a humanidade um legado terapêutico que vem libertando milhares de criaturas da loucura, do desespero, da depressão, da ansiedade, da tristeza profunda, da insignificância da vida. Viktor Frankl vai descobrir que não era as tragédias ocorridas dentro do campo de concentração, que não era a forma como eles eram tratados ali que o levavam para a cama de gases prematuramente, ou muitos, desesperados com a situação do campo de concentração, se jogavam, se suicidavam sobre os fios de alta tensão do campo. Então ele vai descobrir uma coisa importantíssima, que era a falta de objetividade dos seus sonhos, que era a falta de viver por algo, que os prisioneiros iam deixando morrer dentro de si, iam deixando perder esse brilho, iam deixando perder essa alegria de viver, o sonho de sair, de encontrar com a esposa novamente, ou com o esposo, de encontrar com os filhos, de terminar um curso que ele abandonou, que ele deixou por causa da prisão. E quando iam deixando essas coisas morrer dentro de si, do seu campo mental, do seu sentimento, eles caíam em profundas depressões, tristezas profundas, e não sendo úteis para o trabalho, os guardas o levavam para as câmaras de gás, para serem manipulados, e muitos se desesperavam com a situação. Então Viktor Frankl mais à frente chamaria isso da perca do sentido da vida. A perca do sentido. Criaturas que perdem ali, acreditando ser as coisas que acontecem na sua existência, deixam morrer dentro de si essa potencialidade de continuar no mundo. Então ele fundaria uma terapêutica que o consagraria na Academia de Viena como a terapêutica do sentido da vida, a logoterapia, a terapia do sentido. E ele passaria então a libertar milhares de depressivos, de ansiosos, que por um acidente ou outro, por um trauma ou outro, deixaram ser levados pela situação e iam desistindo em vida de viver. Iam perdendo a alegria de lutar, iam perdendo os sonhos, iam deixando morrer dentro de si esse brilho, essa potencialidade que ele chamou de sentido. E ele dizia que pode tirar tudo de um homem, só não pode lhe tirar o direito de escolher o que ele vai fazer daquilo que lhe aconteceu. Que nós não somos o que nos acontecemos, que nós somos o que nós vamos fazer o que nos aconteceu. E a partir daí, Viktor Frankl trabalhava a sua terapêutica, porque ele acreditava que existia dentro de nós uma força maior capaz de nos movermos além da situação desafiadora que nós nos encontramos. E era esse sentido que o mantinha vivo dentro de
Porque mesmo nos dias mais difíceis, ele não perdia o sentido de um dia poder sair do campo de concentração, de sonhar com dias melhores, de alimentar essa ideia que aquilo um dia haveria de acabar. E que se não acabasse, aquilo tinha um sentido do porquê estava ocorrendo na vida dele. E a partir do momento que ele vai colocando sentido naquilo, ele passa a ganhar forças, potencialidade, que ele chama de sentido. E como ele mesmo dizia, uma frase de Frederico Nietzsche, que quem tem um porquê viver, supera quase todo e qualquer coisa. Quem tem um porquê, quem tem uma força maior, supera qualquer coisa. Então ele ia desenvolvendo essa potencialidade nos seus pacientes, que ele chamou de sentido. Mas quando nós vamos refletindo em torno dessa síntese que eu fiz, em torno do nascedouro desta ideia de Viktor Frankl, que nós somos portadores de um sentido, que é uma força, ou sentidos, que é uma força da nossa alma, capaz de nos tirar do desespero, de nos tirar daquela escuridão mental, daquela prisão mental, que a gente fica acreditando nunca mais acabar, essa prisão sem grade. Quando nós vamos analisando a terapêutica dele, nós vemos que Viktor Frankl não trouxe nenhuma novidade. Que há 2000 anos, o médico dos médicos, o excelente psicoterapeuta de almas, Jesus de Nazaré, conhecendo profundamente as nossas potencialidades a ser desenvolvidas da nossa alma, como vai dizer Leon Denis, as potencialidades da nossa alma, já veio nos trabalhar fortemente as forças da nossa alma como uma estrutura poderosa de alavanca das nossas almas. Viktor Frankl chamou de sentido. O grande apóstolo do Espiritismo chamaria de potencialidades da nossa alma, movida pela potencialidade da vontade e pela potencialidade do saber, do acreditar, do desejo. Jesus de Nazaré chamou esse sentido maior da nossa alma de fé. Quando ele sintetizou numa frase, se nós formos analisá-la aqui, ela daria um seminário de uma grandiosidade filosófica, espiritual, científica, moral, de saúde mental, que nós não temos a dimensão. Que nenhum filósofo se compara, que nenhum coach da atualidade consegue desenvolver tanta motivação numa criatura quanto nessa frase que saiu dos lábios de luzes desse médico de almas que sabia das nossas dores, que sabia das nossas lutas, que sabia que o mundo é um mundo que enfrentamos dificuldades, sabores, que eles nos desafiam a superá-los, que eles trazem decodificado ali na situação mensagens vedadas para aquele que enfrenta, para aquele que está passando a situação. Quando ele disse que se tivesses fé de um tamanho de um grão de mostarda, diria a esse monte, passa daqui para colar, e esse monte é transportado. Quanta sabedoria!
Essa frase, ela nasce de um momento em que Jesus, depois daquela madrugada de luz, que ele vê Moisés, que ele vê Elias, acompanhado de Simão Pedro, André e Tiago ali, ele desce ao pé da montanha, já ao sol, dando seus primeiros sinais de vida. E os discípulos que não puderam subir com ele para presenciar o testemunho da imortalidade da alma, passaram a madrugada inteira tentando libertar uma criança que estava com seu pai desesperado, que faziam movimentos pseudos epiléticos, se debatia de um lado para o outro, mas que nada mais era do que estava sendo assediado por forças invisíveis espirituais de um algoz seu do passado, a quem ele tirara-lhe a vida. E agora o algoz espiritual o encontrava e tomava das suas faculdades mentais, das suas faculdades físicas, num processo doloroso que Allan Kardec nomeou de obsessão na época do Cristo dos endemoniados, os possessos. Então Jesus chega com toda a sua luminosidade, faz o análise do quadro, dialoga com a entidade odienta, lhe propõe-lhe o amor, lhe encaminha, lhe acolhe, enquanto acolhe o paciente, enquanto acolhe também a criança. O liberta, o pai sai feliz, emocionado, a criança estava curada daquele transtorno, e os discípulos frustrados, os que ficaram. Mas, mestre, tentamos de tudo, fizemos de tudo, usamos palavras, gesticulamos, e não conseguimos expulsar o espírito demoníaco. Jesus, então, dá-lhe um profundo ensinamento, estuda essa frase. Se tivesses fé, se acreditassem nas suas vontades, nas suas potencialidades interiores, se acreditassem no Criador, essas duas fés que o Evangelho vai nos chamar de fé humana, essa que nós temos, que ele fala que todo aquele que está bem persuadido daquilo que ele acredita, daquilo que ele sonha, ele consegue isso. Ele ganha forças. Mesmo quando ele fracassa, ele ganha novas forças para se reerguer novamente. Porque ele sabe que ele é capaz. A fé dá uma clareza, dá a lucidez daquele que busca algo que ele vai ser capaz de ao menos amenizar ou ao menos dar passos e não ficar totalmente no ponto de partida. Então essa força, essa fé humana, da vontade, do querer, se tivesse essa fé, e também de uma fé divina, que nós sabemos que acima da nossa vontade, existe uma vontade superior à nossa vontade. Então, quando nós acionamos essas duas potencialidades, a fé em nós, a fé em Deus, de forma dinâmica, elas agem em nosso favor. Quando você tivesse fé, de um tamanho de um grão de mostarda, ele ainda mostra para nós que não é a fé dos mártires, que nós estamos longe de ter uma fé de Assis, de ter a fé dos cristãos da primeira hora, que davam seus corpos em testemunho para morrer em nome do Cristo. Não, é uma fé pequenina. É um pequeno movimento da nossa alma, já é suficiente. A vontade, o querer. Por isso que ele sempre acessava em nós essa potencialidade. Erga-te, levante, bate, pede, busca.
Ajuda-te a ti mesmo, que os céus te ajudará. Ajuda-te a ti mesmo, que os céus te ajudará. Dê o primeiro impulso. Quantas vezes Jesus chegava diante dos enfermos ali, e ele não ia lá simplesmente erguia o enfermo, não. Ele chamava o enfermo. E depois de processado a cura, ele falou: erga-te, levante-te e ande. Vá, não estagne, caminhe, prossiga. O tamanho de não que nós estamos. Esta vontade de querer. E vai dizer o Evangelho de Jesus: se nós tivéssemos muito bem persuadido disto, desta força que trazemos latente na alma, desse sentido, nós diríamos a esse monte, passa daqui, passa para lá, e eles transportariam. O que são os montes? As dificuldades, os holocaustos. Quantas vezes, meus irmãos, quem de nós já não passamos por vários campos de concentração da nossa vida? A perda do filho, a perda de um ente querido, um prejuízo moral, uma dificuldade no casamento que nos abalou, uma enfermidade que nos desafiou. Quem de nós nunca passou? Quem de nós não passaremos por tantas outras lutas? Então era isso que Jesus veio desenvolver na nossa alma. Esse sentido, esta potencialidade que nós trazemos, que nós vamos entendendo que nós não somos a dor, nós não somos a doença, nós não somos o que nos aconteceu, nós somos, como diz Victor Frank, o que nós escolher fazer o que nos aconteceu. Podemos nos atolar nas depressões, na tristeza, perder o sentido da vida, ou podemos aprender e impulsionar com aquilo que nos aconteceu, tirando as suas lições, com a fé em nós, na nossa capacidade de reconstruir e com a confiança plena no Criador da vida. Então diz a espiritualidade no Evangelho de Jesus, que o que nós chamamos de milagre, para os vulgos, para o ignorante, nada mais é do que o efeito dessa vontade, desse querer, desta fé colocada em ação. Sobre uma lei da natureza que se chama magnetismo, que recebe o impulso da força mental, o pensamento não é neutro, o pensamento imprime a esse magnetismo forma, direção, cor, cheiro, e ele atinge o alvo. Então eles terminam: quando vós estiver bem persuadido da força que existe dentro de vós, fazerás prodígios. Então o que nós não podemos fazer por nós mesmos? Desenvolvendo esse sentido. O Espiritismo nos trouxe tanto sentido, explicando o porquê da dor, explicando o porquê das lutas, o porquê dos desafios, nos dando essa velha assassinada, nos dando esse lenço espiritual para enxugar as nossas lágrimas. Então, que essa síntese possa ter contribuído para que nós possamos nos sentir um pouco mais fortes dentro das lutas. Que nós trazemos esse sentido na nossa alma. Não existe uma criatura que não esteja isenta da fé, como diz o Evangelho. E quem quiser refletir mais, meditar, durante a semana, leia o capítulo 19, a fé que transporta as montanhas. É indispensável, meus irmãos, nesse mundo tão difícil que nós estamos enfrentando hoje. Muita paz a todos e Jesus vamos fazer a oração. Paz. Mestre Jesus, Senhor da vida, o que nos ensinaste
e nos estimulaste a desenvolver essa potencialidade divina dentro de nós. Chamada fé. Essa luz que se acende de dentro para fora. Esta luz que amplia o nosso campo de visão espiritual. Esta força espiritual capaz de enxugar as nossas lágrimas, de nos mantermos fortes diante dos abalos, diante das dores, das lutas. E esta mesma força capaz de realizar as boas obras, de realizar o bem, de realizar o amor, que possamos na noite de hoje sairmos com um volume a mais dela, confiantes, na certeza que não estamos sozinhos diante das lutas. Então, com o coração agradecido, te agradecemos profundamente a primeira parte do trabalho e que possamos estar preparados, sustentados pela fé, para recebermos tudo que viemos buscar nesta casa de amor, de fraternidade, de trabalho com o Senhor. Assim